ele chama pode vir aqui. Diante de tantas coisas que a gente podia conversar nessa noite, né, eu queria propor um bate-papo para a gente falar um pouco sobre o tempo. E diante de tudo aquilo que tinha no tempo, eu fiquei pensando como falar sobre isso, né, um assunto que nos dias de hoje a gente acaba falando já bastante, porque o nosso tempo está cada vez mais curto. E aí, o que a psicologia tem para contribuir, o que o Evangelho tem para contribuir? Fiquei pensando em tudo isso e ainda falei com o Plínio justamente na semana que eu estou aqui para falar sobre tempo. Foi a semana que parece que eu tive menos tempo, né? Trabalhando o tempo todo, chegando em casa tarde, mas Deus tem dado graça e parece que as coisas foram se encaixando. Eu espero poder contribuir um pouco com vocês. A gente vai falar um pouco sobre filosofia hoje. Sobre filosofia, sobre teologia, sobre a resposta de Cristo para os nossos tempos que são tão encurtados, que são tão pequenos. Vamos pensar primeiro junto o que a filosofia diz sobre isso e qual a resposta de Cristo diante do tempo. Então o tema de hoje é ser e tempo. Ser e tempo, vocês já vão entender por que vem esse nome, e além disso, ser e Deus. Porque se eu vou falar de filosofia e vou falar também de cristianismo, de evangelho, então a gente precisa fazer esse contato. Vamos lá. Ser e tempo, ser e Deus. Heidegger e o evangelho. Quem é Heidegger já vamos descobrir. Primeiro, eu queria explicar algumas coisas para a gente ter um plano de fundo para falar sobre esses filósofos, sobre psicologia. De onde vem tudo isso, né? A gente escuta falando sobre várias abordagens dentro da psicologia. A gente tem a comportamental, a psicanálise, o Jung, tantas e tantas outras, e de onde vem tudo isso, né? A gente tem os principais pilares, que são 3 pilares de onde começou toda a psicologia. O primeiro chama-se psicologia comportamental, da onde vem o TCC, da onde vem o Skinner, do que a gente chama de estímulo-resposta, de condicionamento. Está muito na moda tudo isso, né? Fala-se muito sobre tratamento contínuo, no TCC, comportamental. E dentro dessas 3 áreas, né, comportamental, sai várias coisas de dentro da comportamental. A outra, bastante famosa, é a psicanálise, famoso Freud, que é o grande expoente. E ela está, inclusive, ali na ordem de como as coisas foram criadas dentro da psicologia. Então, a gente veio da psicologia comportamental, de dentro disso saiu a psicanálise como uma crítica a essa outra teoria. Então, tinha uma falando assim, a gente olha só para o comportamento, e aí vem uma outra e fala, mas tem coisas que estão aqui, tem coisas que estão no nosso consciente, no subconsciente. Todas essas teorias, e toda vez que a gente fala de consciente e inconsciente, saiba que a gente está pescando na psicanálise. Isso veio de lá e a gente introduziu nos nossos dias tudo isso. A gente fala de, olha, isso aqui veio inconscientemente, isso nasceu na psicanálise. Foi o caminho de onde tudo isso surgiu. Recalque, que é uma palavra que inclusive é usada, um termo totalmente errôneo, nasceu na psicanálise e não tem nada a ver com o inverno. E aí, a última grande linha são as teorias humanistas, que é da qual eu quero falar no dia de hoje. Das teorias humanistas, a gente tem a teoria da qual eu sigo dentro da clínica, que a gente chama de fenomenológica existencial humanista. Esse palavrão, ele é feito dentro de várias teorias, principalmente teorias filosóficas. Então, quem começou com tudo isso foram os filósofos. Basicamente, eles diziam assim, olha, a gente tem 2 grandes pilares, e eles não dão as respostas que a gente precisa. A gente tem um pilar dizendo assim, isso surgiu bem na guerra do Vietnã. Então eles diziam assim, olha, a gente tem uma teoria que é comportamental e ela consegue cuidar para que a gente tenha soldados melhores na guerra. Ela treina, ela condiciona e ela faz isso. Aí a gente tem a psicanálise que cuida dos traumas da guerra, como eles saíram depois da guerra. E aí a gente tem uma ou outra aí nascendo que ela diz assim, para que a guerra? Não é mais o porquê, não é a explicação, é saber o sentido das coisas. E nisso nasceu então as teorias humanistas, a psicanálise
nasceu lá em segundo e por último começou então uma crítica a essa teoria. E vale lembrar que todas essas existem hoje. Todas essas teorias são validadas, nenhuma invalida a outra. Mas às vezes dá um nó na cabeça, porque uma está dizendo uma coisa e outra está dizendo outra. E basicamente o que a gente faz é dizer que cada teoria usa um óculos diferente para enxergar o mesmo fenômeno ou o mesmo comportamento. Dependendo da teoria, eles vão usar inclusive nomes diferentes para situações semelhantes. E aí, dentro das teorias humanistas, existe um homem, um grande pensador, que a gente chama ele de Martin Heidegger. Então, esse filósofo alemão, ali tem o ano que ele nasceu, então o ano que ele viveu, e ele estava então com a gente desde 1989 até 1976. Ele é considerado um dos grandes nomes da filosofia do século XX, um dos mais importantes do século XX. Martin Heidegger fundou o que a gente chama de fenomenologia, de olhar o fenômeno. E dentre tudo isso, o grande livro dele, a grande obra dele, e por isso o nome do estudo que a gente está fazendo hoje é Ser e Tempo. Esse é o grande livro, a grande obra, a obra magna aí da filosofia dele. Desculpa te interromper. Acho que a data é Vai errado aí? 1889 a 1986. Eu vou te falar que eu fiz um slide e a pessoa está olhando na sua frente bastante. Tá perdoado. Não estava desse tamanho, era depois da meia-noite. Lembra que eu disse que tem que estar muito cuidado? A gente fez isso ontem, meia-noite. Desconsidera que foi em 1800 ali, tá? Então ele é contemporâneo, ele morreu ali em 1976. Na internet, inclusive no YouTube, a gente tem vídeos dele falando. Tá? Então, dos poucos filósofos aí que a gente encontra com vídeos recentes, né? Em termos históricos, isso é extremamente recente. E o que ele fazia? Qual era o grande estudo do Heidegger? Heidegger queria saber o sentido das coisas. Pois é, mais um filósofo, depois de tantos e tantos anos, que busca o sentido das coisas. E aí a crítica dele com as outras teorias, porque ele falava, para que a gente está fazendo isso? Eu não quero um porquê, eu quero um para quê. O para quê busca o sentido, eu não quero uma explicação. Eu quero saber do sentido das coisas. Eu quero saber do sentido do ser. E para esse ser, que é o ser pensante, que é um ente que pensa, ele dizia, todos somos entes e existe um ente que pensa. Esse ente que pensa somos nós. A esse ente que pensa, ele deu o nome de Dasein. Um nome muito chique, mas que em português a gente simplesmente chama de ser aí. Somos nós somos esse ser aí. E o que é o ser aí? Como se dá o ser aí? O que ele pensava sobre tudo isso? Pensando na primeira coisa que ele distinguia de todos os outros seres, é que ele dizia assim, olha, existe uma conversa de que eu penso e logo existo, e isso está errado. Primeiro eu existo, e depois eu penso. E só nós, só os seres humanos, só esse ser, só o Dasein, consegue pensar sobre isso. Só ele sabe que existe. Nenhum outro ser sabe que existe. Porque só nós temos a consciência da existência. Então aqui eu vou abrir um parênteses para fazer uma crítica aos coaches. Me perdoa se você gosta. Mas se você já escutou algum coach falando assim, sabe o leão? Eu escutei esse vídeo ontem, não preciso falar sobre isso. O leão, ele só come carne, ele não come capim. Sabe por quê? Porque ele sabe quem é. Mentira, ele não sabe quem é. Quem sabe quem é somos nós. Porque o leão não pensa sobre si. Ele não sabe que ele é o rei da selva. Ele não sabe que existe um filme dele. Nós sabemos. Ele não. Então o leão só existe na nossa consciência. Na dele não. O ser aí. O que mais que ele falava sobre o ser aí? O que era vinculado a esse ser aí? O ser
ser aí. A primeira grande coisa do Heidegger sobre o ser aí é que o ser aí era um ser lançado no mundo. O que significa esse ser lançado no mundo? Quem aqui escolheu nascer? Ninguém. A gente foi lançado no mundo. Pensa que isso é Heidegger falando, tá? Heidegger olhava para o ser humano e ele falava: nós fomos lançados a esse mundo. Nós não tivemos escolha, e a hora que a gente se deu por si, tomou consciência de si, já estávamos aqui, já tínhamos sido lançados aqui. A gente estava aqui e isso trouxe um desamparo, porque eu estou aqui, o que eu faço com isso? Então ele dizia: olha, já que você está aqui, você precisa realizar o seu ser. E o que era realizar o seu ser para Heidegger? Era encontrar o sentido. Você está aqui, e aí, o que você vai fazer com isso? Primeira coisa é buscar o sentido das coisas, encontrar o sentido da sua vida. Pois é, tantos anos passaram, tantos filósofos passaram, e existe ainda os filósofos pensando no sentido. Parece que eles não leram a Bíblia. E uma das coisas que ele dizia que a gente precisava fazer, enquanto seres que buscam sentido, é projetar. E projetar aqui tem o intuito de construir projetos. Então qual é o sentido da vida? Ele dizia: o sentido da vida é projetar, é se lançar para frente, é criar projetos, é realizar projetos, é construir os projetos, é levar isso adiante. É sempre se lançar para frente e construir projetos, fazendo projetos. E aí ele tinha um outro termo que ele dizia assim: olha, a gente tem dois tipos de vivência nesse mundo. A gente tem a vida autêntica e a gente tem uma vida que é inautêntica. O que é a vida autêntica? A vida autêntica é aquele ser que busca o sentido, que encontra o sentido e que vive em prol desse sentido. Alguém aqui talvez já tenha ouvido falar, né, de outro psicólogo contemporâneo, de um livro famoso que ele tem, que chama Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Viktor Frankl vem da mesma escola. Para ele, o sentido das coisas também era importante. E o que é uma vida inautêntica? Uma vida sem autenticidade. É uma vida que a gente vai vivendo, a gente vai deixar a vida me levar e vai embora. A gente vai empurrando a vida até que isso um dia acabe. A gente vive sem projeto, sem expectativa, sem construções. Isso para ele era uma vida inautêntica. Era copiar o que os outros estão fazendo sem pensar sobre as coisas que você constrói. E ele dizia uma outra frase, diante de tudo isso, da busca da autenticidade, ele falava assim: olha, eu escuto por aí, desde que a gente fala de revolução industrial, de que tempo é dinheiro. E isso devia nos assustar. A primeira vez que eu ouvi essa frase aqui, tempo é morte, eu lembro da reação da sala. Foi uma reação de espanto, de assusto, de assombro. E o professor olhou para a gente e falou: vocês estão preocupados porque tempo é morte? A gente anda por aí dizendo que tempo é dinheiro. E isso já deixa vocês assustados, porque vocês estão perdendo dinheiro. É mais do que isso. A gente gasta vida. A gente caminha e vai perdendo, vai gastando vida. Conforme o tempo vai avançando, a gente gasta a vida. Então o tempo não é dinheiro. Tempo é morte. Ju, você vai falar de Eclesiastes 3? Vai? É que eu ia fazer isso. Mas pode fazer. Não, vai que eu antecipo. Pode. Céu. Em céu. Fala mais tarde. Eu tô meio efeito prisma, né? Eu vou dar o plano de fundo daquilo que Heidegger dizia sobre as coisas, sobre o ser, como a gente se movimenta e qual é a resposta que o Evangelho tem para tudo isso. É que você falou do tempo, vocês três, vocês não. Eclesiastes 3 ele é marcante por conta disso, mas geralmente, quando a gente olha para a unidade do texto e vê a palavra tempo aparecendo muitas vezes, a gente acha que ele está falando de tempo, mas não é de tempo, está falando de outra coisa.
E aí, dizendo que a vida é morte, olha mais o que ele diz. A vida o tempo é morte porque isso trabalha o nosso medo de não ser. O que era o não ser para ele? Pensa que quando você chega para a morte, os filósofos eles não olham no pós-vida. Então para ele a morte era aquilo que a gente chama de não ser. Quando você morre, você deixa de existir. Você não é mais nada, não é mais ninguém. E isso para ele tinha uma frase que eu gosto bastante, ele dizia assim: a morte é a derradeira possibilidade existencial. Até você morrer, até o dia de morrer, há muito o que se fazer. Depois disso não há mais nada. Enquanto você está aqui, você pode projetar. Você pode criar projetos, você pode andar e construir culturas. Quando a morte chega, não há mais nada. E o tempo ele vai limitando as nossas possibilidades de construção e projeção. Eu não consigo projetar mais conforme a idade avança. Algumas coisas vão se limitando. Então, a vida, quanto mais a vida avança, mais a morte chega. A morte, para ele, era o absurdo. Como é que a gente vive no mundo? Cria tantos projetos. E chega uma hora e tudo isso acaba. Então, qual é a grande tarefa do ser humano? É tentar evitar o não ser, é tentar evitar a morte. E veja só, Heidegger morreu tem vários anos e a gente continua na mesma tentativa de evitar a morte, de alongar a vida, de estender o tempo. É a mesma construção desde que o mundo é mundo. Fazer com que a gente viva mais, projete mais, dure mais, transcenda esse tempo, viva para sempre. E aí Heidegger dizia, olha, a gente vai tentar fazer isso, a gente vai tentar burlar o tempo, construir o tempo, mas a verdade é que no final de tudo isso, essa tarefa fracassa. Porque nós somos reféns do tempo, a gente está engessado no tempo. E o tempo cobra o seu preço. Isso para Heidegger era também uma contradição existencial. Eu existo nesse mundo, eu projeto nesse mundo e chega uma hora, acaba, não dura mais. E essa contradição existencial gera em nós uma angústia existencial. Aquela angústia que a gente não sabe qual é o curso que a gente vai fazer e a gente precisa decidir a faculdade hoje. Porque se eu perder mais um ano, a vida vai acabar e a angústia me toma. O meu tempo é curto, a vida é curta. Então isso nos angustia, isso gera angústia, isso nos atrapalha. Aí ele olhava para tudo isso e falava: o que a gente vai fazer diante de todas essas angústias? Tem três coisas, três condições básicas que Heidegger trazia em tudo isso. Pensa que eu estou tentando fazer um resumo daquilo que Heidegger escreveu em um livro enorme. Tem até um livro aqui para dizer para vocês. Se alguém quiser conhecer o Heidegger, comece por aqui. Que a dica é: não comece por ele, porque é muito difícil, vocês vão desistir e tacar fogo no livro. Eu tenho esse desejo muitas vezes. Leia Introdução por outro escritor. Não leia por ele, é muito difícil. E ele tem três condições existenciais no Heidegger. Primeiro, ele dizia: olha, nós somos seres do mundo, nós estamos lançados aí, a gente realiza um projeto nesse mundo, e aí ele chamou de faticidade, é um fato. Nós somos seres aqui. Você é o ser aí, eu sou o ser aí. A segunda parte, ele diz: olha, nós, além disso, além de ser o ser aí que pensa, nós somos seres como os outros. Para ele, tudo aquilo que a gente faz nesse mundo tem a ver com relacionamento. Tudo o que eu faço nesse mundo é relacionamento. Também por isso, a teoria, na psicologia, entende que qualquer problema que você encontre, ele tem a ver com relacionamento. Com relacionamento pai e mãe, com relacionamento filho, amigos, coisas. Sempre está no relacionamento. Então olha só a grande sacada e a grande diferença das outras teorias. A teoria
comportamental ela dizia, olha, o problema está no comportamento. A teoria da psicanálise dizia, olha, a coisa está aqui, ou no subconsciente. Aí veio a teoria humanista, ela disse, não, a teoria, o problema a ser resolvido está na relação, está entre as coisas. Não é nem muito dentro de você, nem muito fora de você, mas é entre tudo isso, é onde as coisas se revelam, se dão. E por isso, nós somos seres ali, no mundo da vida, nós somos seres relacionais. E o último, ele dizia, olha, além disso, nós somos seres para a morte. Nós somos seres que sabem que vai morrer. Um leão não sofre porque acha que vai morrer. Um tigre ou qualquer outro animal, ou uma árvore, não está angustiado porque a morte vai chegar. O ser humano pensa. E aí, para não pensar, ele dizia, olha, além disso, a gente faz algumas coisas para não pensar na morte. E aí, essas coisas ele chamou de objetos tranquilizadores. Que é tudo aquilo que me afasta de pensar que eu sou finito. Tudo aquilo que me faz pensar que eu vou durar para sempre. E parece que cada vez que passa, a gente começa a esquecer que a gente morre. E quando a gente esquece, ele dizia, olha, quanto mais a gente esquece que a gente morre, mais a gente se aproxima do nada, mais a gente se aproxima da inautenticidade. Para Heidegger, a autenticidade do ser tinha a ver com saber que vai morrer e encarar isso de frente. Tinha a ver com gerar a angústia da morte e essa angústia proporcionar na gente aquilo que ele chamava da mola propulsora do existir. Né? O que ele estava dizendo era assim, olha, você sabe que você vai morrer e é bom falar sobre isso. Você sabe que vai morrer e é bom não esquecer sobre isso, porque o dia que você esquece, você começa a usar o seu tempo de maneira vã. Você começa a usar seu tempo para fazer aquilo que não é importante. Quando eu penso, quando eu lembro que a qualquer momento eu posso morrer, eu uso com mais cuidado o tempo que me resta. E Heidegger está dizendo isso, olha, não esquece, não. Você vai morrer. E se gerar angústia, essa angústia não é para te paralisar, é para te jogar para frente. Essa é a mola propulsora, aquilo que nos leva para frente e nos faz querer ter uma vida melhor, viver melhor, das pessoas que a gente gosta, viver melhor dos projetos que a gente tem. Heidegger estava preocupado com isso. Mas aí, diante de toda essa filosofia, desse monte de nomes teóricos, eu preciso pensar como que o Evangelho olha para tudo isso. Heidegger tinha um monte de teoria. E como que isso aplica para um cristão? Como que isso aplica? Ou existe paridade de alguma forma com aquilo que Cristo nos ensinou, com aquilo que Ele tem para nos mostrar? Então, vamos olhar para isso. Heidegger dizia que cada um de nós somos seres que foram lançados no mundo. E quando eu olho para Cristo, existe uma grande diferença entre tudo isso. Cristo foi o único ser que não foi lançado no mundo. Pelo contrário, Ele escolheu se lançar. Eu e você não escolhemos. A gente não decidiu um dia que a gente queria nascer, viver e vir para cá. Cristo escolheu. Deus aprove a Ele um dia, Ele falou, vou descer lá. Vou viver entre os homens, vou encarnar. A gente já começa as contradições com aquilo que Heidegger disse. Quando Cristo decide que Ele não é o ser lançado, Ele é o ser que se lança. Diferente de nós, que nascemos sem sentido na vida, a gente busca sentido todos os dias. E aqueles que encontraram a Cristo, encontraram o sentido. Cristo não precisou buscar. Cristo chegou. Cristo se lançou com um sentido desde o primeiro dia que Ele chegou. Ele sabe por que Ele veio. Ele sabe por que Ele estava aqui. E Ele sabe qual é o projeto a ser realizado. Ele nunca teve uma crise de projeto. Ele nunca pensou, será que é isso? Ele alinhou a vontade dele com o Pai e ele realizava os projetos. Ele projetava, ele planejou e foi fazendo. Ele pregava, curava, ele libertava as pessoas do pecado.
Isso é muito diferente daquilo que a gente faz. Porque a gente se bobear um pouquinho, se a gente piscar, a gente esquece porque a gente está aqui. Quantas vezes talvez a gente tenha tido crise de fé? Eu não sei você, eu já tive algumas. De pensar, por que eu estou aqui? Será que tem um motivo mesmo? E o que me faz lembrar é sempre Cristo. Se eu piscar e olhar para o outro lado, perder a direção, eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui. Não sei mais qual é o sentido. E Cristo não teve essa crise. Porque ele era, segundo os padrões de Heidegger, o ser autêntico. O ser que não veio aqui para fazer tudo que os outros faziam. Mas era um ser que sabia por que ele estava aqui, para que ele estava aqui, para onde ele ia e o que ele ia fazer com o tempo que ele estava aqui. Isso parece um tanto diferente daquilo que nós vemos em nós mesmos. Então a filosofia não entrega essas respostas, mas existiu um homem que veio nessa terra e mostrou qual era o jeito de viver de forma autêntica, qual era o jeito de viver, criar projetos com tudo isso. Pensando nas três condições existenciais que Heidegger jogou ali, qual é a resposta que o Evangelho tem para tudo isso? Então, a gente começa dizendo que nós somos seres do mundo. E Cristo é o ser que escolheu se lançar no mundo. E aí, quem trouxe a Bíblia, vamos abrir? Em João 3,17. Porque se eu preciso saber qual é a resposta que Cristo dá para aquilo que os teóricos, que os filósofos dizem, eu preciso olhar para cá. Não tem outro caminho para isso. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo foi enviado, juntamente com o Pai. Eles dizem que a vontade de um é a vontade do outro. Então, se a vontade de Deus foi que Deus viesse, que Jesus viesse ao mundo, essa também foi a vontade do Filho. E ele veio com um propósito desde o primeiro dia. Então, a facticidade, o ser lançado ao mundo, tem uma resposta um tanto diferente quando eu olho para o Evangelho. E aí, a filosofia está dizendo que o ser humano, que o ser vem aqui, ele é um ser relacional. E a gente tem um Cristo, e para quem assiste The Chosen, talvez fique mais fácil ainda perceber o quanto Jesus era relacionado, o quanto ele se relacionava com as pessoas, o quanto ele estava ali para conversar, para entender, para se relacionar, para curar relacionamentos quebrados. E mais do que isso, olha lá o que a gente tem, então, em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus encarnou, morreu, ressuscitou, e Ele falou: opa, essa turma aqui não vai ficar sozinha. Eu vou enviar o Consolador para se relacionar com essas pessoas. Para se relacionar, para quando você talvez não souber mais qual é o sentido, por que você está aqui. Existe o Consolador para apontar para você. Para dizer, olha, você está aqui por um projeto, você está aqui por um sentido. Isso faz com que a gente não se perca. Então o ser humano continua sendo relacional. Mas em Cristo a gente tem uma nova forma de se relacionar. A gente se relaciona um com o outro. E a gente se relaciona de forma plena. Com o Espírito Santo, a gente se relaciona com o que o Evangelho tem para nos apresentar através da figura do Espírito Santo. E nós temos o ser para a morte. Heidegger dizia então que a gente ficava aflito porque nós iríamos morrer. Se a gente vai morrer, o que a gente vai fazer com tudo isso? Né? Vamos olhar aqui então, em Atos 2:24.
porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Cristo veio, e Cristo não se preocupou em findar e um dia não ser nada, porque ele sabia que a morte ia chegar para ele. Mas, diferente de nós, que nos angustiamos olhando para a morte, Cristo sabia que ele ia morrer, que ele ia vencer essa morte, porque a morte não ia segurá-lo, a morte não ia conseguir controlá-lo. Não gera angústia quem sabe o fim, quem sabe para onde vai quando a morte chega. E Cristo é a prova disso. Cristo veio mostrar que existe uma forma de viver os 3 projetos existenciais de Heidegger de forma plena. E a forma plena é em Cristo. A forma plena ele veio e mostrou. Cristo é o absurdo da filosofia. Heidegger não pensou em um homem que transcendia a morte, em um homem que veio aqui e que não foi aprisionado por essa morte. Cristo veio e ele venceu tudo isso. A morte não foi suficiente para segurar ele. Se eu preciso pensar, se eu quero pensar que existe redenção no tempo, que a angústia da morte, que a angústia do tempo encurtado, que a angústia dos dias corridos, de saber que isso vai nos levar um dia à morte, se eu quero olhar para tudo isso e não desesperar, só existe um lugar para olhar. E os filósofos não tinham resposta para isso, mas Cristo tem. O Evangelho tem. O Evangelho veio para mostrar, Cristo veio para mostrar que existe um fim, que não é o fim dos filósofos, que não é o fim que encontra a morte e que faz com que nós não sejamos mais nada. Ele vem e reconfigura tudo isso e ele diz: olha, vocês estão aqui, lançados aqui, mas não estão lançados a uma casa. Eu lancei vocês. Vocês estão aqui nesse tempo, nessa temporalidade, porque existe um propósito. E eu mostro o propósito para vocês na minha palavra. E quando vocês se perderem e não souberem mais o que fazer ou onde procurar, lembra que eu vim aqui e eu venci, eu transcendi tudo isso. Eu não estou limitado ao tempo, porque ele é o totalmente único. Ele diz muito sobre isso, né? E essa frase foi a que mais me pegou quando eu começo a olhar para tudo isso e fico pensando, como que Heidegger ia explicar tudo isso? E aí Calbart explicou de um jeito fácil. Deus é o totalmente outro. É aquele que não se enquadra nas filosofias que eu tenho para olhar para o ser humano. Se eu quero superar tudo isso, se eu quero ultrapassar tudo isso, da angústia que gera viver e saber que eu vou morrer, eu preciso lembrar que existe um Deus que me colocou nesse mundo, que me lançou nesse mundo no tempo certo, que colocou projetos para que eu realizasse segundo a vontade dele. Que eu vou caminhar para a morte? Sim, mas além disso, a morte não é a derradeira possibilidade existencial, porque haverá um tempo onde nós existiremos com Deus. Haverá um tempo onde nós existiremos com aquele que caminha sobre o tempo, com aquele que é o mesmo ontem, hoje, sempre, com aquele que dá redenção para o nosso tempo, aquele que venceu a morte, a eternidade que toca ao presente, nos toca e nos convida a caminhar com ele e dizer: olha, eu venci a morte, vamos vencer comigo também. O convite do Evangelho é esse: caminhar com Cristo e não se angustiar diante da possibilidade de não existir, porque afinal de contas esse dia não vai chegar para nós. Nós existiremos para sempre. E a gente não vai mais ficar angustiado pensando que a morte vai chegar quando a gente estiver. Porque não vai mais. Não vai ter mais preocupação com o senso de propósito. Porque o nosso senso de propósito e o fim de todo ser humano, o sentido de todo ser humano, é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. E isso é o bálsamo para os nossos dias, quando a gente se perde. Porque quando a gente se perde, a gente pode olhar para Cristo e lembrar de quem Ele é e do que Ele fez. E o tempo é só algo que Ele nos colocou aqui, mas que um dia não vai mais ter importância.
O céu não vai marcar a hora, não tem porquê. O céu vai ser aquele lugar onde as preocupações se ficam. Essas preocupações pequenas, como que eu faço no meu tempo, também se ficam. Mas além disso, nos dias de hoje, isso tem que nos tocar a ponto de olhar para os nossos dias e os nossos horários e falar o que eu estou fazendo com os meus dias. Porque se eu estou muito distante daqueles projetos que Cristo nos colocou, talvez eu precise mudar essa, virar a chave e olhar para aquilo que Cristo tem nos apresentado e cuidar melhor desse tempo. Como eu tenho cuidado? E essa é a grande reflexão dos dias para hoje. Como que eu tenho cuidado? Onde eu tenho investido meu tempo? E quando o nosso coração estiver aflito, assim como diz a música do Projeto Solo, olha para ele e lembra de quem ele é, o que ele fez. Hoje é só. Se tiver perguntas, faço perguntas. Se forem teológicas, a gente tem o link. Se forem filosóficas, a gente vai tentando. Eu espero ter contribuído com vocês. Foi uma tarefa muito pesada tentar reduzir um pouco da obra de Heidegger para que a gente pudesse entender do jeito que o ser humano muitas vezes olha para o mundo e mostrar que existe resposta para eles. O Heidegger, inclusive, ele não negava a existência de Deus. Mas ele dizia assim, olha, é algo que eu não consigo comprovar. Então eu vou trabalhar com o que eu tenho. E a primeira vez que eu escutei isso na faculdade, eu estava passando por uma crise de fé. Na verdade, sim, eu tive uma crise de fé no final do terceiro ano da faculdade. E por um bom tempo ali eu pensei que talvez Deus até exista, mas ele fez o mundo, deu partida e tchau. E aí chegou em alguns pontos onde eu pensei que talvez Deus não existisse. E as férias ali, o período de férias para mim foi um período bastante enriquecedor. Foi um período onde eu briguei com Deus. Né? E falei, e aí? O que? Você existe, não existe, como que é? E ele me quebrou de uma forma. Que daí, quando eu voltei para o quarto ano, eu não queria voltar para a faculdade. Aí era o contrário. Não, eu não quero voltar para lá. Aquela faculdade está me mostrando que Deus não existe em alguns pontos. Eu não sei se eu sei lidar com isso de novo. Eu prefiro, sei lá, ir para virar missionário. Porque eu não quero mais voltar para esse lugar. E eu escutei muita gente falando, volta. Porque é importante que você se forme. Se você quiser virar missionário ou o que for depois, tudo bem. E a primeira semana eu tive aula desse carinha aqui, que não falava sobre Deus, mas me mostrava coisas que eu tinha olhado no Evangelho e falava, opa, esse cara não está falando nada novo. Eu já ouvi alguém falando sobre isso, e faz muito mais tempo que Heidegger. Eu já vi um Cristo que falava sobre isso. Porque uma das coisas que Heidegger falava sobre o atendimento das pessoas era assim, olha, se você for atender, falar com alguém, a gente faz aquilo que a gente chama de que é a redução fenomenológica. Você esquece o que você pensa sobre as pessoas. Você atende de forma empática, você joga para fora aquilo que é de preconceito, e você atende o ser humano como outro ser igual a você. Você acolhe, você escuta. Isso parece que eu já escutei um nazareno cuidando e falando com as pessoas dessa forma, que não chegava apontando o dedo, que acolhia. Então Heidegger não está falando novidade nenhuma. Eu lembro de eu questionar isso com o professor e disse, olha, você tem um ponto. Quer escrever uma tese? Porque talvez Jesus tivesse a atitude fenomenológica muito antes da fenomenologia existir. Ele fazia o cuidado que Heidegger ensinava de fazer com as pessoas muito antes de sistematizar isso. Porque o amor que ele tinha pelas pessoas fazia tudo isso. Não era mera filosofia, era além disso. E juntando tudo isso me possibilita atender as pessoas e cuidar delas de uma forma muito melhor. Tratar o ser humano de forma empática, recolher tudo isso, olhando para a teoria de Heidegger e olhando para o Cristo que acolhe, que abraça. Não necessariamente, Gleice, um filósofo ele precisa ser um ateu.
Você tem filósofos, grandes filósofos, eles são teístas, eles acreditam em Deus, só que eles entendem os limites da razão. Você tem que é difícil você, com categorias lógicas, você tentar resumir Deus. Não necessariamente ser um filósofo não faz que alguém mateu. Você tem grandes filósofos, eu diria que os maiores filósofos da história, a boa parte deles, eles eram teístas, acreditavam em Deus, reconheciam que a razão dele não dava conta de desbotar Deus no final dele. Também sou bastante psicanálise, né? E é sobre isso que você pode falar. Você entender tanto isso que às vezes é eu mesmo tem essa condição. Ele chega à convenção que até os próprios físicos, cientistas chegam à conclusão. Isso não é poder para isso. Então você tem que entender isso, a nossa mente muito chega. Realmente eles que são elevados para a gente. E se E você existe está uma grande poder por detrás de tudo isso. Se você está estudando psicanálise, Ele não aparece muito nos livros de psicanálise, porque o Jung foi dissidente de Freud, eles brigaram e aí teve uma busca, porque uma das coisas que o Jung dizia era, Freud, existe algo que vai além de nós, e o ser humano nunca está completo aqui, porque ele só vai conseguir ser completo na hora que ele transcender o divino. Enquanto ele estiver aqui, sem olhar para o alto, ele está sempre incompleto. E Freud não gostou muito disso. E aí eles brigaram, ele separou. E esse foi uma das causas. Porque ele pensava que existia um Deus, ele queria que existia um Deus, embora ele não soubesse nem qual. Mas ele entendia que o ser humano só podia estar na completude, a hora que se relacionasse com Deus. E nisso ele não estava errado. Existe um Deus, ele se relaciona já em parte aqui, e a nossa completude vai se dar no dia que a gente estiver plenamente relacionado.